a reunião do Comitê de Política Monetária em relação à taxa básica de juros. Não houve surpresa. Alta de 0,5 ponto percentual, passou de 8% para 8,5%. Thaís. E também não houve surpresa no comunicado, Sérgio. Eu acabei de ler aqui. Já tem comunicado, então hoje foi mais rápido do que a última. Hoje foi mais rápido. Aproveitei que a Eliane estava contando a história lá de Brasília e eu estou aqui com o comunicado da reunião passada. Eu faço sempre isso, né, para ter uma noção do que mudou, enfim, porque às vezes uma palavrinha, uma conjugação verbal indica alguma coisa diferente. Mas o comunicado de hoje é absolutamente idêntico, vírgulas, pontos e acentos ao da reunião passada. Ou seja, o Banco Central avisa que está dando prosseguimento ao ajuste da taxa básica de juros e que a votação foi unânime. Eles mantêm no texto, então, como escreveram na reunião passada, que essa ação do Banco Central vai contribuir para colocar a inflação em declínio, não só esse ano, mas também que esse declínio, essa trajetória persista para o ano que vem. Isso é uma coisa da política monetária, Sérgio, que é assim, a taxa de juros decidida hoje, ela leva de 6 a 9 meses para acabar de fazer todo o seu efeito nos indicadores econômicos, na economia em geral. Então, uma decisão tomada hoje pelo Banco Central, ela já tem um peso maior para a inflação do ano que vem. Só lembrando, a gente está com uma expectativa de inflação para esse ano perto dos 6%, 5,8%, 5,9%, e para o ano que vem de 6%. Ou seja, a tendência de pressão inflacionária tem hoje uma cara de que se mantém no ano que vem. Então, por isso é importante o Banco Central subir a taxa de juros agora, avisar que está dando prosseguimento, ou seja, ele está indicando aqui que ele vai continuar com essa mesma ação de subir os juros. A gente vai ter que esperar, né, como sempre, a ata do Copom, porque dessa vez não deu para entender direito qual é o tom, qual é a temperatura que o Banco Central está sentindo da economia brasileira, aí, principalmente diante dessa novidade com relação à economia americana. Agora, o fato deles terem mantido exatamente a mesma frase, parece até um pouco de blindagem, ou seja, eles querem se blindar um pouquinho para ter uma noção bem clara do que está acontecendo e manter uma comunicação importante através da ata do Copom com o mercado financeiro. Hoje a gente teve sinais aqui no Brasil, por exemplo, que o emprego na indústria está caindo para o menor nível também dos últimos meses, ou seja, a economia está mostrando que o ritmo de recuperação está bem menor do que o esperado. Se você sobe juros, você acaba acelerando esse desaquecimento da economia. Então, qual é o passo que o Banco Central enxerga que esse desaquecimento vai ser necessário para realmente atingir a inflação e provocar uma queda nos preços? Então, vamos esperar a ata do Copom. O comitê decidiu, então, subir os juros para 8,5%. Não houve surpresa, nem na decisão, nem no comunicado. O Banco Central parece um pouco blindado aí diante dessa saraivada de críticas aí com relação à condução da política econômica. Vamos esperar para entender um pouco mais o que o Banco Central está sentindo ali de verdade no pulso da economia. Sérgio. Bom, decisão unânime, inclusive, do Comitê de Política Monetária, e Thaís Herédia fazendo uma análise em cima do lance. A taxa Selic foi reajustada, então, agora há pouco, pelo Banco Central, de 8% para 8,5% ao ano.